Aqui estamos dirigindo pelas ruas de Moscou, sabe? Num dia de semana, 30 milhões de pessoas estão no trânsito na cidade de Moscou. Esta é a população do estado do Texas. 30 milhões de pessoas em carros, ônibus, no metrô. Isso é impressionante e eu sou muito grato por ter um GPS, porque nos ajuda a evitar muito trânsito e chegar aonde precisamos ir muito mais rápido. Ele também nos diz onde há acidentes, para sabermos o que evitar. Ele age como o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8,14, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus, o que significa que se dermos ouvido ao Espírito Santo, ele será o GPS que vai conosco a todo lugar. Ele vai te dizer o que evitar, ele vai te dizer aonde ir. Ele é o nosso GPS se dermos ouvidos a ele agora mesmo. O GPS está nos redirecionando, estamos recalculando a rota, porque cometemos um erro. E se você cometer um erro na sua vida, pode ter certeza que o Espírito Santo é tão fiel que ele vai te ajudar a recalcular a rota, voltar ao caminho. E isso é sobre o que eu vou falar com você hoje. Bem-vindos ao programa de hoje, o meu nome é Rick Renner. E como eu disse na introdução do programa de hoje vamos falar sobre como você pode ser guiado pelo Espírito Santo. E esse ensino faz parte de uma série nova chamada Recalculando. Como voltar à rota certa se você cometeu um erro ao longo do caminho. E eu trouxe o meu celular porque hoje muita gente usa o celular com o GPS para encontrar caminhos enquanto dirige. E o GPS é uma bênção, porque se você comete um erro, ele te ajuda a recalcular para voltar à rota. E não é maravilhoso como nós dependemos e acreditamos no que o GPS nos diz? Com esse pequeno telefone que carregamos no bolso, nós temos o Espírito Santo em nossos corações e ele é melhor que qualquer GPS. Se cometermos algum erro, ele sabe como nos pôr de volta no caminho. E é por isso que essa série se chama Recalculando. Como voltar à rota certa se você cometeu um erro ao longo do caminho? É uma série com 6 partes, que também vem com um guia de estudo, para você poder ler as informações enquanto assiste ou enquanto ouve a série. Estaremos disponibilizando essa série gratuitamente em nosso canal oficial no YouTube. E também relacionado a isso, eu quero indicar um livro que eu pessoalmente amo. Se você não tem o seu, adquira-o hoje. Chama-se A Vontade de Deus, a Chave para o Seu Sucesso. O subtítulo diz: posicione-se para viver a provisão e o poder sobrenatural de Deus. É isso que Deus quer para você. Deus quer que você viva no poder sobrenatural dele, na sua proteção e na sua provisão. Tudo isso pertence a você quando você entra na vontade de Deus e o Espírito Santo se envolve para te ajudar a chegar lá. E se você sair disso, então o Espírito Santo quer te ajudar a recalcular para te pôr de volta na rota. Você pode adquirir esse livro nas melhores livrarias físicas ou digitais. E lembre-se que nós estamos constantemente orando por você, você que participa e interage nas nossas mídias sociais. Oramos para que Deus realize algo tremendo em sua vida, mas na aula anterior, começamos essa série olhando o exemplo de Jesus, confiando na liderança do Espírito Santo. Eu vou revisar João capítulo 16, verso 13, e hoje vamos ver como você e eu podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Então vamos para João capítulo 16, verso 13, onde Jesus está ensinando sobre o ministério do Espírito Santo. Ele está se preparando para deixar os discípulos. Por 3 anos ele os guiou, ele os direcionou, ele os ensinou e eles confiaram nele inteiramente, mas agora Jesus está indo embora. E quando você vai para João 16, verso 13, ele diz, no entanto, quando ele, o Espírito da Verdade, vier. E note como ele se refere ao Espírito Santo. Ele chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade, o que significa que ele é alguém em quem se pode confiar, alguém com quem podemos contar. Ele não é o espírito do erro, ele não é o espírito do engano. Ele nunca vai te guiar ou direcionar pelo caminho errado. Meus amigos, Jesus diz que ele é o Espírito da Verdade e, de fato, em João 14, 15 e 16, Jesus se refere ao Espírito Santo como o Espírito da Verdade, 3 vezes tentando incutir em nossos corações que podemos confiar no Espírito Santo. E então ele descreve o ministério do Espírito Santo. No entanto, quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. E no vídeo passado vimos que esta palavra guiar
é uma tradução da palavra grega rodegos, que era a palavra usada em grego para descrever um guia turístico. No mundo antigo, assim como hoje, se você visita um lugar turístico, você não conhece o lugar, não sabe para o que está olhando. Você precisa de um guia que conheça o lugar, que possa te guiar, te direcionar, te mostrar tudo. Você precisa de alguém que saiba o que é interessante, precisa de alguém que te guie, que saiba o que se deve evitar. E é isso que um guia turístico faz. E agora Jesus diz, no entanto, quando ele, o Espírito da Verdade, aquele em quem se pode confiar completamente quando ele vier, ele vai rodega, ele vai te guiar como um guia turístico, que significa que o Espírito Santo já esteve no seu futuro. Ele sabe o que está diante de você. Ele sabe o que você deve fazer, sabe o que você deve evitar. Ele conhece a rota mais longa a se tomar, conhece cada atalho possível. O Espírito Santo já esteve lá no futuro e o conhece bem, o que significa que ao invés de tentarmos entender tudo por nós mesmos, se deixarmos o Espírito Santo, o Espírito da Verdade nos guiar, ele vai nos guiar e chegaremos ao nosso destino com mais segurança e muito mais rápido. E a experiência será muito mais prazerosa. Mas hoje nós iremos para Romanos capítulo 8, verso 14, um versículo que eu amo muito. E em Romanos 8, verso 14, a Bíblia diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Mas antes de entrarmos nisso, eu quero ler para você Salmo 19, verso 13, que diz: guarda teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. E muitas vezes entramos em problemas e saímos da rota porque nós presumimos que sabemos o que Deus quer que façamos e acabamos numa bagunça. E essa bagunça assume o domínio sobre nós, então temos que clamar a Deus para nos ajudar a recalcular e nos trazer de volta à rota. E a boa notícia é que o Espírito Santo vai recalcular a rota, e se nós erramos, ele vai nos trazer de volta ao caminho. Mas se para começar dermos ouvidos a ele, ele vai nos guiar. E é isso que vamos ver em Romanos capítulo 8, verso 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quando lemos isto no grego, a estrutura no grego é um pouco diferente. Ele diz, pois todos quantos pelo Espírito de Deus estão sendo guiados. Ele põe o Espírito Santo no princípio do versículo e nós atrás do Espírito Santo, no lugar mesmo de seguidores. Todos quantos pelo Espírito de Deus estão sendo guiados. E a palavra guiados nesse versículo é muito, muito importante, porque é uma forma da palavra grega ágo, e a palavra ágo significa guiar. Mas ouçam isto: ela retrata um animal sendo conduzido por uma corda amarrada ao seu pescoço, que segue aonde quer que o seu dono o conduza, e eu vou trazer uma ilustração para isso daqui a pouco. Assim significa ser guiado. O dono puxa, o dono dá um puxão, e o animal obedientemente segue. Significa ser guiado por um leve puxão, ser puxado, mas também forma a raiz da palavra grega agon. E a palavra agon descreve um intenso conflito, tal qual uma luta, como numa luta livre, é um esforço contra a vontade humana. E eu vou trazer várias ilustrações hoje sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Mas primeiro, essa palavra água, a palavra guiar, descrevia um animal sendo conduzido por uma corda em volta do seu pescoço. Quando nossa família, Denise e eu, nos mudamos para a antiga União Soviética, mais de 30 anos atrás, vivíamos numa zona rural. Nossa casa ficava numa cidadezinha e havia uma vizinha, uma senhora bem idosa, que tinha uma vaca. E toda manhã eu a via fazendo uma coisa impressionante com a sua vaca. Ela não tinha muita grama nas terras dela, então toda manhã ela amarrava uma corda ao redor do pescoço da sua vaca, e então ela pegava aquela corda e conduzia a vaca. Esta é a palavra ágo. A palavra guiar, que é usada neste versículo, é um termo da agricultura, que significa conduzir um animal com uma corda. E ela andava com aquela vaca por toda a rua e normalmente parava na frente do nosso quintal. Então ela colocava a mão no bolso, tirava uma estaca, batia aquela estaca no chão e enrolava a ponta da corda naquela estaca, dava um tapa do lado da vaca e dizia, vejo você mais tarde, e ia embora. E aquela vaca ficava ali até onde tinha sido conduzida.
Aquilo era impressionante para mim, aquela grande vaca, primeiro de tudo, seguia aquela pequena mulher e aquilo era impressionante para mim. Porque a vaca era tão grande e tão forte que poderia simplesmente tê-la jogado no chão. Mas aquela vaca obedientemente seguia e quando era deixada no lugar, a vaca permanecia até onde havia sido conduzida. A vaca era tão grande que poderia ter puxado a estaca fora e corrido dali. Mas a vaca ficava onde havia sido conduzida. E eu ficava olhando aquilo todo dia, maravilhado, e um dia eu perguntei a uma pessoa dali, o que é que há com essa vaca? Por que é que a vaca não derruba essa senhora e faz o que ela quer? Por que é que a vaca fica no lugar onde é levada? E aquela pessoa me disse, esta vaca foi treinada para seguir, desde que ela era jovem. E desde então ela segue, e segue, e segue, e segue. Ela foi treinada para seguir. E para obedecer, bem, eu já sabia que tudo aquilo em grego era ago, que está aqui em Romanos 8:14. Todos quantos pelo Espírito de Deus estão sendo guiados, e isso retrata eu e você. Seguindo atrás do Espírito Santo, ele vai na frente. Ele está segurando na ponta da corda e ele vai puxando, nos guiando na direção correta e a nossa tarefa é seguir a ele quando ele finalmente nos leva a algum lugar. Devemos ficar no lugar onde fomos guiados. Uau! Mas é muito interessante. Isso descreve um puxão gentil, um puxão e, muito frequentemente, o guiar do Espírito Santo é um puxão gentil, é um puxão no seu coração, é uma sensação de que você deve fazer algo ou não deve fazer algo. Comumente não são raios e trovões, normalmente é só um puxão gentil, algo puxando em seu coração ou em seu espírito. E quando o Espírito nos guia a algum lugar, podemos confiar nele, porque ele é o Espírito da verdade e devemos permanecer onde ele nos guia. Mas essa palavra guiar, do grego ago, também forma a palavra agon, que é um conflito intenso como uma luta livre e retrata a luta contra a vontade humana. E descobrimos que quando o Espírito Santo tenta nos guiar, o nosso espírito entende. Nosso espírito diz, sim, eu sei que é o Senhor tentando me guiar, mas a nossa mente pode não entender aquilo a que estamos sendo guiados a fazer. E a luta ocorre entre a mente e o espírito. Qual parte vai vencer? E hoje eu quero te dar uma ilustração pessoal. Muitos anos atrás, Denise e eu estávamos na cidade de Chicago, e eu era um dos pregadores naquele grande evento, e estávamos animados de estar ali vendo nossos amigos. Naquela época já morávamos na ex-União Soviética, não víamos nossos amigos com muita frequência. Naquele dia eu preguei numa das sessões da manhã e à tarde Denise e eu voltamos para o hotel e nos deitamos para tirar uma soneca. E enquanto estávamos deitados, de repente eu fiquei tão incomodado em meu espírito, perturbado, e eu senti uma impressão de que eu deveria ficar naquele quarto de hotel pelo resto do dia e perder o encontro naquela noite. E eu fiquei pensando, por que o Espírito Santo poria essa impressão em mim? Para eu ficar no quarto de hotel? Não tem nada para fazer num quarto de hotel. Vai haver uma reunião grandiosa e gloriosa. Eu quero estar lá, eu quero ir para ver meus amigos. Por que o Espírito Santo me poria a impressão para ficar no quarto do hotel? E eu disse a Denise, eu não sei o que é isso, mas eu sinto um puxão no meu coração, como se o Senhor hoje quisesse que eu ficasse no quarto e perdesse o culto da noite. E Denise disse, Rick, é melhor você fazer aquilo que você tem a impressão para fazer. Mas eu não consegui entender. E começou a ocorrer uma luta, esta é a palavra mesmo, entre o meu espírito e a minha cabeça. Eu sabia no meu coração que deveria ficar no quarto, mas a minha cabeça dizia, por que Deus vai querer que você fique neste quarto? E eu fiquei lutando com aquilo, me jogando para um lado e me virava para outro lado, até que finalmente eu disse, quer saber, eu vou deixar isso para lá. Eu vou para o culto sim, eu estou muito animado para estar nesse encontro. E enquanto eu me trocava, o tempo inteiro enquanto eu me trocava, eu continuava sentindo aquele puxão, não saia deste quarto, não saia deste quarto. Mas a minha mente não entendia, então eu joguei aquilo de lado. E finalmente eu terminei de me arrumar para ir para aquele encontro à noite e alguém bateu na porta. Eu disse, já estou indo. E quando eu cheguei na porta e a abri, não havia ninguém do lado de fora do quarto. No fim das contas, eu desci, encontrei o carro, esperei a Denise. Entramos no carro e começamos a dirigir pela cidade de Chicago para o nosso encontro. E durante toda a viagem, no caminho para aquele encontro,
Eu ficava pensando, eu preciso estar no quarto do hotel. Mas por que o Espírito Santo quer que eu esteja no quarto do hotel? E eu disse a Denise, querida, eu estou tentando deixar isso para lá, mas eu não estou conseguindo, eu acho que eu vou pedir para o motorista voltar e me deixar lá no hotel. Ela disse, Rick, é melhor você fazer o que você acredita. Eu disse, mas não faz sentido nenhum. Não, vamos continuar para o encontro. E eu fiquei indo e voltando, até que o próprio motorista entrou no meio da conversa e disse, Senhor Renner, se você quiser, eu levo você de volta para o hotel. E nessa hora, eu fiquei um pouco envergonhado, porque eu parecia um homem inconstante, voltar para o hotel, ir para o culto, voltar para o hotel, ir para o culto. E finalmente eu disse, não, a gente vai para o culto. Chegamos no encontro, fomos para os bastidores na igreja, vimos todos os nossos amigos, tomamos um café, tivemos comunhão, e quando todos se viraram para entrar no auditório para o culto da noite, eu disse a Denise, eu não sei porquê, mas eu não consigo entrar nesse culto hoje. Eu tenho que voltar para o hotel, eu devo estar no quarto do hotel, eu apenas sei disso. Eu estou percebendo algo por dentro, um puxão no meu espírito, uma impressão de que eu tenho que estar no quarto de hotel, não sei porquê, mas eu tenho que voltar. Então ela me deu um beijo, se despediu de mim e eu acenei para todos os meus amigos enquanto eles entravam no auditório. Eu entrei no carro e disse ao motorista, bem, vamos voltar para o hotel. Acontece que no caminho do hotel eu me lembrei, eu vou perder o meu jantar, porque depois do culto todos iam participar de um jantar juntos. E eu disse ao motorista, pare nesse restaurante de fast food aí. Eu entrei e pedi batatas fritas, um hambúrguer. Quando eu saí do restaurante, eu lembrei que a gente precisava de pasta de dente e tinha uma loja de conveniência ali, então eu entrei naquela loja de conveniência. E porque a gente vivia na ex-União Soviética, onde não havia muitas lojas de conveniência, eu decidi passear ali dentro, ver tudo que tinha na loja. Finalmente eu voltei para o carro depois de um tempo considerável e disse ao motorista, vamos voltar para o hotel. Quando eu entrei pela porta da frente daquele hotel, a pessoa que estava atrás do balcão disse, por que o senhor voltou tão cedo? O culto não está acontecendo? E eu não sabia o que dizer. Eu ia dizer o quê? Eu senti um puxão no meu coração de que eu deveria estar no quarto do hotel. Ao invés disso, eu falei com aquela pessoa por alguns minutos e, finalmente, andei até o elevador, entrei, apertei o botão, fui até o segundo andar, andei por todo o corredor até o nosso quarto e quando eu cheguei na porta do nosso quarto, a porta tinha sido arrombada. Eu empurrei a porta e quando entrei no nosso quarto, eu não pude acreditar no que eu vi. Parecia que um furacão havia passado pelo nosso quarto, nossas malas todas abertas e não fomos nós que abrimos, roupas literalmente jogadas por todo o quarto. Eu olhei para a mesa onde estava meu computador e a minha pasta que tinha o meu passaporte, minha permissão de residência, todos os documentos importantes. O meu computador não estava lá. A pasta não estava lá, o passaporte, todos os documentos, nada estava lá. E aí eu olhei para o outro lado do quarto e eu vi uma bolsa da Denise, onde ela guardava as joias estava aberta e todas as joias sumiram, exceto as bijuterias baratas que ela também tinha lá dentro. E eu fiquei ali, no meio do meu quarto, com todas aquelas roupas jogadas em volta de mim, tudo desarrumado. E finalmente me ocorreu. Fomos roubados. Eu não sei se você já foi roubado, mas é acachapante quando você percebe que foi roubado. E eu olhei em volta do quarto. As joias da Denise se foram, meu computador se foi, lá dentro havia 5 livros que eu estava escrevendo, dos quais eu não tinha cópia. Meu passaporte e meus documentos se foram, roupas jogadas por todo lugar. E eu estava ali olhando aquilo, dizendo a mim mesmo, nós fomos roubados. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo, agora você sabe, porque eu estava tentando fazer você ficar no quarto hoje à noite. Veja, o Espírito Santo é o guia turístico. Ele já esteve no futuro, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ao longo do caminho, ele já esteve lá. E se dermos ouvidos a ele, ele vai nos mostrar o que evitar, mas eu não dei ouvidos a ele porque a minha mente estava lutando com a direção que eu senti no meu coração.
Eu disse sim para minha mente, eu neguei o que estava no meu coração. E quando eu voltei para o quarto, eu finalmente percebi por que o Espírito Santo queria que eu ficasse. No quarto aquela noite, ele sabia que alguém ia entrar no nosso quarto e se eu tivesse ficado lá, aquilo não teria acontecido. E se eu ficasse quando a Denise chegasse do culto, teria sido uma noite tranquila naquele quarto e eu provavelmente teria dito a Denise: nada aconteceu. Eu não sei por que o Senhor queria que eu ficasse no quarto, talvez eu entendi errado. E foi aí que eu percebi que muitas vezes nós obedecemos à direção do Senhor e nada aconteceu. Porque obedecemos. Mas porque obedecemos, fomos capazes de contornar algo que havia sido planejado contra nós. Mas, meus amigos, o Espírito Santo quer estar adiante de nós. E normalmente quando ele nos guia é um puxão gentil, é um tipo de aperto em nossos corações, mas a nossa mente e o nosso espírito entram numa luta e temos que aprender a sujeitar a nossa mente ao nosso espírito, para que o Espírito Santo possa nos guiar. Ele é o Espírito da verdade. Ele só vai nos dizer o que precisamos saber para o nosso próprio benefício. Alguém me fez uma pergunta interessante. Por quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim do Éden? Bem, a resposta é: ninguém de fato sabe. Não sabemos quando o relógio começou a contar para a mortalidade de Adão e Eva, porque quando Deus os criou, ele os criou para viverem para sempre. E de fato, a morte entrou em cena quando eles comeram do fruto, cometendo pecado. E talvez tenha sido nesse momento em que o relógio começou a contar, nesse momento do pecado, mas o que sabemos de Gênesis 3, verso 24 é que Deus levou o homem para fora do jardim e colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que os impedia de toda forma de entrarem para não acessarem a árvore da vida. Então, de fato, não sabemos por quanto tempo eles viveram no jardim do Éden e não é possível saber. Quando estamos dirigindo numa estrada a caminho do nosso destino, às vezes podemos nos perder, mas com a ajuda de um GPS, podemos rapidamente voltar à nossa rota e evitar acidentes ao longo do caminho. Como é que vivíamos antes do tempo do GPS? Mas ainda melhor que o GPS, temos o Espírito Santo por dentro, e ele é o melhor GPS que já existiu. Se você sente que saiu do caminho, que perdeu sua rota, o Espírito Santo sabe exatamente como ajudá-lo a recalcular para voltar ao caminho certo. Bem-vindos à série Recalculando, como voltar à rota certa quando você errou ao longo do caminho. Rick Renner vai falar sobre Jesus como exemplo de confiar na liderança do Espírito Santo, como aprendemos a ouvir o Espírito Santo, 6 sinais para te ajudar a ser guiado pelo Espírito Santo, 5 pontos para te ajudar a manter-se na rota e muito mais. Esse ensino estará disponível em nosso canal oficial no YouTube e ele te ajudará a voltar à rota correta e permanecer nela. E não podemos esquecer nossa indicação do livro A Vontade de Deus, a Chave para o Sucesso. Nesse livro, o pastor Rick vai te mostrar passo a passo como identificar a vontade de Deus e como permanecer no caminho para cumpri-la. Adquira o livro A Vontade de Deus, a Chave para o Sucesso, do pastor Rick Renner.